Graça e paz, gente, boa noite, tudo bem? Esses estudos que nós temos feito falam o quê? Sobre o nosso então comportamento, como nós líderes do Senhor, nós devemos nos comportar, para não nos deixar influenciar e nem ser uma influência negativa. Porque no momento que você se coloca à disposição da obra do Senhor e você impõe as suas mãos, você recebe algo e você passa algo. Né? Então, a gente está estudando sobre curado sobre a sombra da rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Então, sobre o descanso do Senhor, sobre a sombra que Ele faz, eu sou curada. É fácil ser curado, gente? A gente tem estudado, tem visto aqui as situações? Não. Mas a partir do momento que eu entrego, que eu quero, as coisas acontecem. Ok? Página, ajudem-me, 17? Falamos semana passada das estratégias de manipulação usando espiritualidade, né? Falamos do misticismo já? Então estamos na falsa profecia. Ok. Então olha só. O meu povo assim o deseja. Jeremias 5, versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles. E o meu povo assim o deseja. Mas o que fareis no fim disso? A falsa profecia tem predominado no meio evangélico ou cristão, porque o meu povo assim o deseja. Vocês já imaginaram? O meu povo, Deus está falando, são as pessoas que têm desejado, que têm querido dessa maneira. Por isso que tem havido essa predominância. O que nós temos que fazer? Observar e mudar essa situação. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ok? Muitas pessoas, por vários motivos, sentem-se totalmente desacreditados na sua comunhão com Deus e acabam entregando as decisões mais importantes de suas vidas a alguém que se intitula profeta. Passam a ser iludidas e manipuladas, o que resultará certamente em fortes decepções. Passam a ser iludidas e o que a gente vê? Está repetido aqui, né? Então, as decepções que acabam acontecendo. Vamos lá. Você vai numa reunião onde você sabe que existe uma profetisa. Você sabe que eu sou profetisa do Senhor, amém? Mas nem por isso toda reunião eu entrego um recado para vocês. Entrego? Qual é o recado mais entregue que vocês recebem? Pode falar. Eu te digo. Eu faço isso? É isso que te digo? Obedecer. Shema. Ouvir e obedecer. O quê? Deus me fala algumas coisas às vezes sobre a vida de vocês, de alguns, até que a gente nem conhece, fala, mas não é a regra. O ministério profético, ele não é o ministério do eis que te digo. Ele é o ministério que fala do que Deus quer trazer para a igreja e para o povo dele. Então, nisso, muitas pessoas que não foram curadas têm sido usadas para acabar manipulando. Muitas sabem o que estão fazendo, outras não sabem. Né? Então você vai lá, porque a tua esposa, o teu marido, a tua mãe, a casa, o trabalho, daí você começa a viver uma vida baseada no que você ouve. É isso que Deus tem para nós? Deus quer que nós confiemos uns nos outros? Quer que vocês confiem em mim como liderança de vocês? Quer. Mas a minha voz não pode, não deve estar acima das diretrizes e das ordenanças do Senhor. Se as minhas ordenanças, se a minha voz tiver mais alta que a voz de Deus, está complicado. Daí tem algo errado. Então a minha voz não pode ser mais alta, mais audível que a voz de Deus. Certo? Então as instruções como profetiza é o quê? Ouçam e obedeçam a Deus. Então a gente estuda, a gente prepara as ministrações, ora, vai para a presença de Deus, se separa para trazer algo de Deus. Mas muitas resoluções vão ser você e Deus. Você pode até buscar uma confirmação. Pode, não é ruim não.
Mas a tua intimidade com Deus é a tua intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus é a minha. Ninguém pode substituir a tua e a minha intimidade com Deus. Nós precisamos ter certeza de quem somos em Deus, de quem Ele é nas nossas vidas. Amém? Então olha só. Quando você vai entrar e vai ouvir, esse é o teu esposo. Quantas pessoas já receberam profecia de esposo, de esposa, e de repente segue a profecia e dá tudo errado? Ou acaba o namoro. Era de Deus. Deus tinha dito que era ele. Como que acabou o namoro? Daí a culpa é de Deus, então? Não, gente, a culpa é nossa. Só que qual que é a nossa tendência? Culpar a Deus, porque o profeta falou, ou a profeta falou. Então não vivam suas vidas baseados em profecias, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o povo perece se não houver profecia, não é? Mas não é a profecia do eis que te digo, é a correção do Senhor. O povo se perde sem a correção do Senhor. Esse é o ministério profético, apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Existe o dom de profetizar? Existe. E todos nós devemos buscar. Paulo fala o de línguas, o de profetizar, porque traz o quê? Edificação para o corpo de Cristo. Mas com temor e com tremor. Não vou dizer para vocês que eu já não tive em reuniões em que tinha uma sala cheia, uma igreja cheia de pessoas e você começa a orar, daí as pessoas querem oração. E você deu uma palavra profética para um, deu para outro, porque Deus te deu. De repente tu não tem mais palavra profética. Meu Deus, o que aquela pessoa vai pensar de mim? Não, porque eu falei pro fulano, pro ciclano, eles vão comentar entre eles. E daí o que vai acontecer? Daí eu lembrei que eu tinha que voltar para casinha. Deus pegou a minha orelha. Ei, quem tem as respostas sou eu. Eu mandei você falar para esses. Acabou. Fechou. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Fechou. Oração da bênção. Pai, abençoa e fala com teu filho. Agora, quando Deus mostra, você fala, olha, Deus disse isso, tal, 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 tal. Né? Ou as pessoas procurarem e perguntarem, a senhora tem alguma palavra para mim hoje? Tenho. Vai ler a Bíblia. Né? Oh, palavra maravilhosa. Vai ler a Bíblia e vai orar, vai falar com Deus. Não tem palavra profética mais poderosa do que essa. Certo? Vamos continuar então? Profecia nunca vem para dirigir a vida das pessoas, mas para confirmar uma direção pessoal de Deus. Ou também, quando alguém resiste à convicção do Espírito de Deus acerca de pecados encobertos. Deus levanta os seus profetas. De repente tem aí uma liderança em pecado. Daí Deus já falou, já tentou. Porque Deus não gosta de expor ninguém. De repente ele pode levantar alguém e dizer assim, escuta. Que nem a gente escuta várias historinhas nas igrejas, né? Que o pastor foi lá expulsar o demônio. O cão pegou a gravata e disse, ei, quem é tu pra me expulsar? Tu tava lá fazendo não sei o quê. Mas ali era o cão usando. Mas Deus pode usar quem? O profeta, e dizer, te conserta com o Senhor. E Deus faz isso para quê? Para humilhar alguém? Ele nos ama. O amor corrige. Porque se essa pessoa continuar, para onde que ela vai? Vai perecer. E é o que Deus quer? Não. Deus nos quer na eternidade com Ele. Então as correções, elas só vêm por amor. Todos que são pais aqui, vocês não corrigem seus filhos? Porque vocês querem que eles façam o melhor deles? Que eles não errem como vocês erraram? Eu tenho 2 meninas. Vocês não querem que elas errem como você errou? Como que eles façam algo que vão se machucar? Ou que confiem em alguém que vão decepcionar? A gente não quer isso. Se não tem filhos, para os sobrinhos, para os netos. A gente não deseja? Não é um amor assim? Imagina o amor de Deus, que não é contaminado de coisas carnais e naturais. Mas quando ele vê aqui, ele já olha longe para vos dar o fim que desejais. Eu bem sei os planos que tenho sobre vós. São planos de quê? Paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ele vê a minha vida lá na frente. Por isso que ele nos corrige. Então se Deus está corrigindo, recebe a correção, vai para a presença dele, se arrepende e volta a caminhar. Em nome de Jesus Cristo. Gente, eu preciso de água.
Alguém traz uma água para mim? Obrigada, pastora. Ok. O pior então é que quando Deus levanta alguém para denunciar o nosso pecado, fechamos o coração e acabamos caindo nas mãos de falsos profetas, que falam apenas o que queremos ouvir. A profecia pode ter 3 fontes: Deus, o diabo e a alma do profeta. Toda profecia precisa ser julgada criteriosamente segundo o caráter de Deus e os princípios de sua palavra. Então o profeta profetizou, vai tirar prova pela palavra. Tem fundamento na Bíblia? Tem. Então tá, não tem fundamento? Tira, esquece. Ai, mas era tudo que você queria ouvir. Vigia. Se você quer botar um profeta, botar ele na prova para saber se ele é profeta ou se ele não é profeta, o que você vai fazer? Se ele falar tudo que você quer ouvir, sai fora. Agora, se ele te disser palavras de coerência, te abençoando, mas te corrigir, levanta as mãos para o céu e agradece. Porque nós somos muito falhos e nós precisamos muito do amor, da misericórdia e da correção do Senhor. Obrigada, pastor. Entendeu, gente? Então, é claro que nós não estamos falando de abuso de autoridade, nós já tratamos isso em outros assuntos. Nós estamos falando da coerência da correção, né? Com respeito, enfim, com tudo aquilo que a gente já discutiu outras vezes. Então, uma outra estratégia de manipulação usando a espiritualidade é autoritarismo. Ok. O autoritarismo é uma outra faceta, né, do espírito de Adoni-Bezek, que acaba exigindo uma submissão do discípulo sem questionamento. O autoritarismo, então, destrói o espírito de ensino, criando na cadeia de comando uma ligação entre almas baseada no medo. Medo destrói a confiança, o que torna o relacionamento superficial e falso. Na verdade, condicionar pessoas a uma submissão irrestrita e cega produz medo e não respeito pelo líder. A gente tem que ter o quê? Diálogo. Nós nunca vamos concordar 100% uns com os outros. Vocês que são casados, o tempo todo, se você e sua esposa concordam, ou a namorada, ou o noivo, concorda? Não! E é o relacionamento mais íntimo que nós temos aqui nessa terra, não é? Então, entre nós, corpo de Cristo, pedras vivas que estão o quê? Se apontando, o que vai acontecer? Não vai haver uma concordância 100% do tempo. Mas a gente tem que buscar o quê? Buscar a concordância. Então, horas eu vou abrir mão por amor de vocês, vocês vão abrir mão por amor de mim, e assim a gente vai caminhando. Sempre no fundamento e no propósito de Deus, ok? Como já abordamos anteriormente, a submissão deve ser baseada numa atitude de apoio e comunicação. Quando ela é imposta, uma obediência calada, isto gera sofrimento emocional e opressão espiritual, causando feridas que certamente vão produzir um perfil autoritário de relacionamentos, pelo qual os relacionamentos futuros serão regidos. As pessoas com isso, sem perceber, vão se tornando espinhosas, repetindo o comportamento recebido. O líder autoritário oferece sempre um tratamento rígido e controlador, que afasta as pessoas livres e aglutina os inseguros. Isto predispõe a igreja a muitas baixas e rachas. As pessoas mais esclarecidas, depois de muito conflito, acabam se afastando e saindo. A autoridade nunca deve ser usada de maneira a ferir a liberdade das pessoas. A autoridade resguarda a liberdade, mas elimina a libertinagem. O que é libertinagem? O que é liberdade? Qual que são os conceitos? Hoje em dia está tudo tão confuso, né? Liberdade é o que Cristo ganhou para mim na cruz do Calvário. Eu sou livre. Eu não preciso que me mandem caminhar com o Senhor, eu não preciso que me digam para ler uma Bíblia, eu não preciso sair em um lugar e saber aquilo que agrada ao Senhor e que não agrada. O que me contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então eu tenho liberdade para escolher o que eu vou assistir, eu tenho liberdade para escrever, para falar.
para dizer sim, para dizer não. Libertinagem é o quê? É algo completamente sem regras, sem direções, sem liderança, sem limites. É o que hoje a gente tem visto. Tudo está muito sem limites. Ou é o extremo do que, né, do controle, ou é o extremo da libertinagem. Então a gente precisa, né, tá mudando essa história. A gente precisa tá vendo o que a gente pode fazer para atingir o equilíbrio. Quando a orientação de um líder não pode ser honestamente questionada, o seu espírito de liderança torna-se suspeito. A deslealdade e a ausência de argumentos são frequentemente compensadas pela imposição. Quanto melhor for a comunicação liderado, mais facilmente os problemas se dissolverão. Em contrapartida, exigir uma submissão sem questionamentos destrói essa comunicação, criando uma ampla margem para fofocas, ressentimentos, desentendimentos e maledicências. O que nós aprendemos semana passada sobre maledicência? Que é a causa de muitas maldições no corpo de Cristo, enfermidades, não é verdade? Então, o autoritarismo, ele traz tudo isso à tona. E a gente tem que estar cuidando e vigiando para não deixar com que isso se torne um hábito. Por que tanta fofoca? Autoritarismo. Porque ninguém tem liberdade, então uma hora vai ter que ter liberdade em algum lugar. Então não, vamos conversar, vamos esclarecer, vamos deixar as coisas claras. Pra quê? Pra gente se entender. Cris, tipo assim, acontece alguma coisa na igreja, a pessoa não concorda com o líder, mas aí, em vez de ele falar com ele próprio, ele vai falando com outras pessoas. Isso, vira fofoca. Vira fofoca, vira maledicência, vira rebeldia, rebelião. O inimigo adora isso. E é culpa de quem? Do líder e do liderado, dos dois. Cada um no seu ponto. Mas tá entendendo? Então, assim, o que a gente tem que primar como liderança? Conhecer as ovelhas, saber quem é cada um. Eu não sei se vocês percebem, a gente chega, tem dias assim, tá tudo bem, de repente eu só chego e diz assim, tá tudo bem. Tá, não tá. Porque Deus, o Espírito de Deus já vai mostrando pra gente. Eu não sei o que é, eu não preciso saber o que tá acontecendo, dá o raio-x lá, às vezes ele dá o raio-x, mas não é sempre que ele dá o raio-x. Daí você vai perguntar, por que isso desenvolve o quê? Relacionamento. Verdade. Claro, amor, respeito, interesse, coisa boa. Alguém está interessado em ti, não é? Ou alguém está interessado em ti? Pastora, a senhora não está bem hoje? Está tudo bem? Ai, não sei, hoje eu não estou muito boa não. Por que não? Não, a pastora não pode, não está boa. Não, tem dias que eu não estou bem. Não vou descontar em ninguém, né? A gente não pode usar isso. Mas tem dias que eu não estou, eu estou mais resguardada, mais quietinha, estou mais em oração, né? Só quer conversar? Não, é melhor não. Deixa que na hora certa várias coisas vão se resolver. Ou então, não, vem cá, vamos conversar assim. Né? Vai depender do quê? Vai depender, na verdade, da intimidade das pessoas, da maturidade, uma porção de coisas, né? Mas enfim, gostoso você ter relacionamento. O que foi, quem foi que falou? Foi João? Acho que foi João, que disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. O próprio Jesus também falou no sermão, né? O que é esse amor esfriando? É o relacionamento, gente. A gente vê as pessoas vivendo. Oi, tudo bom? E aí? Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo nada, não tá bom nada. Só que não pode saber, vai me julgar. Não tô bem, preciso de ti, ora por mim. Mas daí, né, vira as costas, fala da vida do irmão. Então, gente, a gente tem que o quê? Nós precisamos querer nos relacionar. É fácil se relacionar? Não, porque o relacionamento, ele tem um preço de renúncia, por amor. Por que Jesus veio se relacionar com a gente? Ele não teve que descer do poço de glória dele e vir aqui na terra, ser criança, usar fralda não, eles não usavam fralda, mas paninho então. Fazer xixi na calça, fazer o número 2, entendeu? Cair, se machucar.
Ele não teve que passar por tudo isso? Então, isso trouxe o quê? Relacionamento entre nós e o Criador. Você acha que ele não pagou? Qual foi o preço que ele pagou por esse relacionamento? A própria vida dele. E eu creio que valeu a pena o relacionamento. Né? E tem valido a pena. Todos os dias das nossas vidas. Então, olha só. A atitude de dar espaço para ser questionado numa orientação demonstra maturidade, sinceridade e segurança da parte do líder. Os maus entendidos são resolvidos e as dúvidas são esclarecidas, o que incentiva uma submissão voluntária e uma cooperação criativa. Isaías revela como Deus está sempre pronto a ouvir as nossas angústias e dúvidas. Deus pede que o seu povo o questione. Ele faz um convite aberto para uma argumentação através da qual o coração do povo seria desarmado e purificado. Raul, lê ali Isaías 1,18, por favor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como a carmesim, tornar-se-ão como a lã. O que Deus está falando ali? Vinde, arrazoemos, vamos conversar, arrazoemos, pois, diz o Senhor, porque ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles podem se tornar brancos como a neve. Então vamos. Oi? Arrazoemos vamos conversar, vamos discutir. Pensem a respeito. Vamos estar conversando, vamos trocar figurinha. Vamos falar sobre o que está te incomodando. Por que você está pecando? Enfim, com base nesse versículo, né? Vou tirar o peso, né? Tirar o peso. Sim. Tirar o fardo pesado, dar um leve. Trocar o dele que é leve e suave. Vamos conversar, vamos ver o que eu posso fazer por você. Certo? Então, a gente vê que o autoritarismo vai gerar o quê? Uma falsa submissão. Então, olha só, muitas vezes assimilamos a submissão como um processo de anular a nossa personalidade, agindo como um burrinho de carga. O discipulador deve dar espaço para o discípulo discordar dele, opinando e usando seu discernimento espiritual e estabelecendo um relacionamento de transparência e participatividade. Obrigada. Normalmente, aquelas pessoas que geralmente ouvem tudo caladas e que até mesmo demonstram alto grau de submissão, podem surpreendentemente se revelarem as mais rebeldes. Não fala nada, tá tudo bem, sorri, amigável, a beleza. De repente, bum, diz assim, hã? Fulano? Não, é um sonho, vou dormir, eu vou acordar, não é possível. Acontece. Não, isso não existe, imagina. Nós sabemos que existe, é real. Bum! Faz tudo que a gente fala. Legal, nossa, que 10. De repente, tá tudo fora do esquadro. Então vamos manter a nossa comunicação. Ai, mas a pastora não vai gostar. Olha, eu posso não gostar, o pastor pode não gostar, mas a gente vai conversar e vai chegar num ponto comum. Ninguém é igual, eu vou ter que argumentar. Vamos lá na palavra, pastor, mas como assim? Vem cá, filho, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos conversar. Mas mesmo assim não deu, então vamos orar agora, porque a conversa não adiantou, então vamos orar. Certo? O seguinte, ou Deus vai falar com você para você mudar, ou Deus vai falar comigo para mim mudar. Se eu não mudar, você tem que mudar. Entendeu? Mas e se eu tiver certo? Eu não sou... A pastora tá certa, o pastor tá certo. Aliás, tá errado. E a pastora tá certa. Não, a pastora tá errada e você tá certo. Meu Deus, tá. O que você faz? Vai orar. Mas ora mesmo. E Deus fala. Entendeu? Agora Deus já ministrou, né? Deus já falou. Você vai continuar batendo, então na verdade você está recalcitrando contra os aguilhões que nem diz Paulo. Certo. Pastoreamento opressivo. Todo líder autoritário, no fundo, é inseguro, ferido e carente. Em vez de curar as ovelhas, pastoreiam a si mesmos, controlando a vida das pessoas para o seu bel prazer.
Colocam-se insaciavelmente como donos e não como servos das pessoas. A possessividade no dom pastoral é um dos maiores pontos de prova. Por causa desta motivação corrompida, é que muitos líderes reprovados por Deus caem em terríveis laços e concupiscências. Jeremias 34:2, Camila. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Isso aqui estava escrito em Jeremias, gente. Na Torá, no Velho Testamento. Então, por que Deus deixou isso escrito para nós? Porque Ele sabia que teriam pessoas que de repente agiriam da mesma forma. Então, aqui tem o quê? Tem um puxão de orelha e tem as formas da gente ser curado e mudar essa postura. Então, olha só, o líder precisa ter muito discernimento e flexibilidade neste sentido, sabendo que é um facilitador e não um mandão. Existe uma linha fina que separa o conselho da imposição e da manipulação. A imposição peca contra a justiça de Deus e Deus ordena que este jugo seja removido de sobre o povo. Daí se torna jugo quando há uma opressão para se realizar algo. Tipo ameaça. Como? Tipo ameaça. Não, tem pastores que até ameaçam também. Pode ser uma ameaça, mas às vezes não é uma ameaça. Uma ameaça é algo claro. E a opressão, ela vem às vezes muito sutil. Entendeu? Então, quando ainda é uma coisa clara, uma ameaça, você ainda pode... Tá claro, tá objetivo. E quando isso não tá claro e objetivo? Quando isso tá nas entrelinhas, nas posturas. Como? Tu perguntou? Alguma coisa? Não, desculpa então. Então, gente, a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Certo? Nós não podemos viver debaixo de ameaças. Não, em nome de Jesus. Eu não sou livre, como é que eu vou viver debaixo de ameaça? Ezequiel 45:9. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai o juízo e a justiça. O que é para praticar? O que é juízo? Correção de Deus. Sim, para mim, para que eu possa estender a minha mão para o próximo e dizer para ele: vem que eu estou aqui para te ajudar. Então eu vou praticar o quê? E Deus ordena o quê? Tirai as vossas Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Tirai as imposições. Tem que haver um entendimento. Você vai orar e o Espírito do Senhor vai falar com você. Se não falar com você, você está em rebeldia. A não ser que o que está sendo falado para você não está na palavra. Daí é quem está falando porcaria, não é? Então, discernimento, conhecimento da Bíblia, da palavra. Precisamos conhecer as Escrituras. Certo? Vão ser elas que vão guiar a nossa vida. Vão ser elas que vão nos dar discernimento e direção. Então, olha só. O espírito de conselho vem da dependência de Deus. As imposições vêm da insegurança e das feridas. O líder inspira, o manipulador domina. O líder direciona, o manipulador domina. O líder motiva, o manipulador controla. O líder conquista, o manipulador seduz. É bem interessante essas formas para a gente discernir. O que nós temos feito, que tipo de liderança nós somos, né? E queremos formar. Um líder jamais deve constranger as pessoas a aceitarem o seu conselho. Em muitas vezes, a direção de Deus para o conselheiro será deixar que o discípulo aprenda por si mesmo, respeitando o direito dele até mesmo errar. Então, muitas vezes, o que você acha, pastor? Eu não sei, eu acho que essa é uma situação que eu não tenho que me meter. É você que tem que decidir. Não, mas eu quero que a senhora me dê um conselho. Mas
conselho. Deus me falou para não dar. O conselho é, vai orar, vai ter intimidade com Deus e resolver o que você quer fazer. Poxa, pastor, mas não podia nem dar uma ideiazinha? Não, não posso. Uma vez eu ouvi no telefone, né? Uma moça me ligou e era constante. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, pra tudo. Meu Deus do céu. Daí Deus me deu uma direção. Daí ela disse, credo, a senhora agora deu pra... Como é que é? Deu pra negar a oração? Eu disse, não. Eu tô seguindo uma direção de Deus, sabe por quê? Porque você pode orar, você já tem maturidade espiritual, você já tem uma caminhada cristã e você ainda quer que eu ore, você tem poder e autoridade também no nome de Jesus. Tem coisas, tem guerras que você precisa, de repente, de alguém para te impulsionar, né? Fazer a flecha, soltar a flecha. Mas tem coisas que você vai resolver, que você vai orar e que você vai conquistar em oração e presença de Deus. Então, até oração eu já tive que negar, né? Não por maldade, mas por, como se diz, por direção mesmo de Deus. Então, se Deus te der uma direção de não orar por alguém, não ora não, você não está pecando. Eu já vi pessoas ficarem com medo de, não vou orar. Não, imagina, pecado, misericórdia. Não, se Deus te deu essa direção, gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Não imponha suas mãos precipitadamente. É um conselho. Porque vai estar sobre a pessoa, né? Oi? É como fosse a pessoa vai sobrecarregar a pessoa que está orando que não era para orar, como fosse assim. Também. Ou ela, como você. Ou ela, porque era para ela estar recebendo de Deus. Então, quantas vezes, vamos lá, pessoas vieram pedir, às vezes, ajuda em alguma área das vidas delas. Nós estávamos aprendendo. E daí a gente foi lá e ajudou, mas não era para ajudar. Deus estava tratando com aquela pessoa. Entrei no vento junto. Foi vento, tempestade, furacão, entendeu? Twister, maremoto, tudo junto com a pessoa. Por quê? Botei a mão onde não era para botar. Deus mandou ajudar? Não, mas tem que ajudar. Deus fala que tem que... O órfão, a viúva, o necessitado... Mas Deus mandou ajudar, você sabe a história, Deus não está tratando do caráter desse povo? Ah, Deus está tratando. Então tira a mão. Já vi situações que pessoas não têm dado discernimento nem na caminhada. Eu já fiz fala isso. assim, fulano, ajuda fulano lá e tal, eu não posso. Credo. Você serve a Deus mesmo, coração duro é esse? Não sei o que, aí você, meu Deus, não dá tempo nem de explicar. Acha você que é o mal, acha você que tá... Não, já aconteceu. A gente aprendeu errando, né? Mas acontece às vezes, Deus diz pra você, não. Você tá com a mão ali para abençoar e Deus diz, guarda. Ai, como assim, Senhor? Guarda. Por que Deus vai fazer isso? Porque em tudo há um propósito. Deus está trabalhando em algo. Você quer saber o quê? Ora, faz questionamentos a Deus. Senhor, o que é? Por que eu não posso? Como assim eu não posso ajudar? Deus vai falar com você e você vai entender. E você vai crescer. Ok? Ok. Esta foi a atitude do pai na parábola do filho pródigo. O pai não impôs a sua vontade e nem ameaçou o filho, mas o amou tanto que o deixou ir. No tempo certo, aquela semeadura produziu frutos dignos de arrependimento e direcionamento na vida do filho. Por mais que Jesus tenha inspirado Pedro, tentando poupá-lo de um momento crucial que foi a sua morte, Pedro, delirando, inspirado pela carência e pelas concupiscências de autoridade, tentou se impor, impressionando a todos, dizendo que estava pronto para morrer com Cristo. Vocês lembram dessa passagem? Uma coisa assim impetuosa, porque Pedro era, né, impetuoso, era uma pessoa assim de atitudes agressivas, ousadas. Não, Senhor, eu estou pronto até para morrer com o Senhor. Área, quando o negócio ficou feio. Mas Jesus julgou ele por causa disso? Não, o Senhor sabia do coração de Pedro. Ele diz, Pedro, quando te converteres, cuida das minhas ovelhas. Jesus sabia que ele teria condições, mas naquela hora ainda não.
Havia um período de tratamento, de treinamento, de ensinamento, de aprendizado. E ele já achava que ele estava pronto. Ah, mas a gente sempre acha. Quantos de vocês, quando converteram, achavam que já estava pronto para tudo? Eu achava, eu dizia, pastor, eis-me aqui. Né? E ela não chamava, eu ficava brava, vocês não têm noção. Daí o povo ia na minha casa pedir conselho, eu ficava toda boba, né? Eu e a Edith. Chegava e ai pastor, o pessoal falou em casa, ela olhava pra mim assim, meu Deus, filha, vocês acabaram de chegar, precisa se fechar as brechas, cuidar um pouquinho. Gente, vocês vão ver as lutas que vai dar. Vocês acham que não dava luta? Era tempestade, de novo, twister, maremoto, não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus ainda estava fazendo. Claro que nós aprendemos com isso, amadurecemos. Mas amadurecemos, ó. Né? Então, a gente sempre acha que está pronto. Logo que eu aceitei Jesus a primeira vez, eu era bem novinha. E eu cheguei em casa decidida de que eu não queria mais aquela vida que eu tinha. Eu tinha uns 16, 17 anos. Não, eu tinha 17 para 18. E eu disse, eu não quero mais, eu mudei a minha vida. Eu senti o Espírito queimando em mim numa reunião que eu fui em São Paulo. E Deus movendo, e eu, meu Deus do céu, virado do avesso, e o Espírito falando comigo. Cheguei na minha cidade, em Santa Catarina, em Blumenau. Daí veio alguém e me ligaram, né, do pessoal. E aí, Cris, fiquei sabendo que você chegou, vamos dar uma banda? Não. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, ligou de novo. E aí, pá, não sei o que, vai ter uma festa. Quando? Ah, é sábado. Não vou. Daí no sábado o povo liga. Então, Cris, e aí e tal? Daí veio aquela vozinha dentro de mim. Você pode aproveitar e evangelizar, né? Não, pode deixar, vou. O que aconteceu com a Cris naquele dia? Ela achou que estava pronta. O que aconteceu comigo? Bum! Caí. Uma queda, voo livre. Nem vi a hora que me espatifei no chão. Acho que já estava até desmaiada. Estava pronta. Fui evangelizar, vou falar de Jesus. A nossa intenção é essa. Mas nem sempre é a hora, é o tempo, é o momento. Verdade. Então a gente precisa discernir os tempos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Né? É engraçado lembrar disso hoje. Mas na época não foi bom, não. Foi muito ruim. Foi um dos momentos mais profundos de trevas na minha vida. Até que o Senhor, graças a Deus, estendeu a sua mão e eu peguei, né? Porque a mão dele nunca deixou de estar estendida. Mas eu resolvi pegar na mão dele. E glória a Deus por isso. Então, olha só. Por mais que Jesus tenha inspirado Pedro, delirando, inspirado pela carência e concupiscência de autoridade, nunca tentou se impor, impressionando a todos, dizendo que estava pronto para morrer com Cristo. Ele tentou se impor, né? Então, na verdade, a sua arrogância o transformou num negador. Com isto, ele aprendeu do jeito mais difícil. Jesus não o poupou daquele momento. Depois, profundamente arrependido, sentindo-se humilhado e constrangido diante dos companheiros, Jesus reafirma sua confiança nele. Ele acabara de negar a Jesus. Talvez esse fosse o pior momento para delegar um ministério a alguém. Porém, Jesus confia a Pedro o seu maior tesouro. João 21:17. Disse-lhe Jesus. Podem falar assim. E é isso que ele fala para nós. Já pensou, gente, depois de negar, depois de tudo aquilo que Jesus confrontou ele, ele tinha dito também para Jesus, não vai para Jerusalém, eles vão te matar. Arreda Satanás. Delicado, né, Jesus? Arreda Satanás, é o capeta que está te usando, Pedro, fica quieto. E o Pedro continuou andando com Jesus, ele não ficou dodói. Ah, também. Não, pensa, arreda Satanás. Jesus chamou ele de quê? De Satanás, de enganador. Não ficou dodói. Ai, também falou mal de mim na frente de todo mundo. Tipo, não vou mais. Não vou mais. Tô magoado. Acabou-se meu ministério.
Não, ele ficou na dele, creio que foi meditar muito, né? Mas para quem que foi que Deus deu a revelação de quem Jesus era? Para Pedro. Gente, quando eu lembro dessa passagem, eu sinto algo tão profundo no espírito que eu não consigo expressar para vocês. Jesus, Pedro, estão falando por aí que eu sou... Quem eu sou? Olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros Elias. Tá, Pedro, não me importa os outros. Tu, filho, o que tu dizes que eu sou? Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poxa, Pedro, que maravilha. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai. Hã? Aquele que levava umas, que era impetuoso, que era ousado, mas que estava aberto para aprender. Hã? Revelação direta do Pai. Fresquinha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. Num tempo em que eles estavam vivendo algo que era uma cegueira espiritual, era uma opressão física, natural. Roma, entendeu? Os próprios judeus já vivendo aquela religiosidade, aquele farisaísmo horrível. Mas existiam pessoas apaixonadas pelo Senhor. Existiam os remanescentes de Israel. Existia a igreja dentro da igreja. Pessoas responsáveis. Enquanto aqueles homens caminharam com Jesus naqueles 3 anos, eles foram tratados na coisa mais profunda que nós temos para ser tratado, que é na nossa alma, no nosso caráter, para que eles fossem como Cristo, porque Cristo dizia o que para eles o tempo todo? Eu não falo de mim mesmo, mas apenas aquilo que eu ouço e vejo meu Pai falar e dizer. E Ele quer que nós caminhemos assim. Nossa, mas isso está tão longe. Não está. Em nome de Jesus, repreende essa voz, porque não está. Basta querer, basta abrir. É fácil? Não, essa parte a gente pode dizer que não. Mas é possível. Jesus está voltando, Ele precisa de uma geração, Ele precisa de um povo que esteja comprometido com o quê? Com o caráter dEle, com ser, com querer ser a carta escrita de Cristo. Não escrita por mãos de homens em tábuas de pedra, mas chancelada, marcada nos nossos corações. Vai chegar um tempo que eu não vou mais poder andar com isso aqui na minha mão. A gente sabe. E aí, eu não vou mais pregar? Eu sou a carta escrita de Cristo. Se o caráter dele estiver impregnado em mim, como a gente diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não vou precisar ter a Bíblia na mão e abrir. Oh, gente, vamos abrir. Vai estar em mim. Vai ser natural. Onde eu for, o que eu fizer, o que eu disser, onde eu cantar, onde eu... Enfim, não interessa. Eu não vou poder precisar fazer força. Vai acontecer naturalmente. Já pensou que tremendo? Você entra no lugar e as pessoas te perguntam: o que tu tem? Daí tu... Não sei. Não, mas o que você tem? Não sei. Olha, daí cai a ficha de repente. Ups, meu Deus, o que eu tenho? Olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Recebe a presença de Deus. E daí as pessoas caem no Espírito, recebem o batismo no Espírito Santo, né? A manifestação das línguas pelo Espírito, são curadas. O que mais que a gente pode dizer? São ressuscitadas. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter um coração humilde dentro de mim. Em primeiro lugar, gente, porque poder na mão de quem não é humilde é destruição. Para quem em primeiro lugar? Para ele próprio. E depois para os que estão ao redor, né? Vamos falar mais um pouquinho para a gente terminar aqui. Uma outra coisa importante
que a gente tem que prestar atenção para não entrar nas questões dos extremos da cadeia de governo, ok? Quarta situação, exclusivismo. O líder não permite que o discípulo receba de outra fonte. Não pode ouvir uma pregação de alguém, só dele. Neste caso, o líder se acha dono da verdade e melhor do que os outros. Talvez ele não declare isso abertamente, mas o seu comportamento permite claramente esta leitura. Isto vem da superioridade, que é apenas uma tentativa de compensar algum tipo de inferioridade ainda não resolvida. Vocês estão vendo que isso tudo são coisas que são geradas numa alma ferida? Por que uma alma ferida? Nas emoções, tá? As nossas emoções estão localizadas na nossa alma. Tristeza, alegria. Então, todas essas situações, elas acontecem nas nossas vidas por causa da maneira como nós somos educados, criados, ou como uma autoridade se comportou conosco. Não só uma autoridade eclesiástica, mas uma autoridade na escola, em casa, os pais, os avós, não sei, alguém, né? Eu tive na terceira série uma professora que ela pegava a cabeça de uma menininha, amiguinha minha, ela pegava assim, na cabeça dela, ela fazia assim com a cabeça da menina no quadro. Burra! Burra! Meu primeiro dia de aula, foi essa cena que eu vi nessa escola. Então eu decorei a tabuada em 3 dias. Porque se ela me chamasse, eu não queria que ela fizesse a mesma coisa comigo. Então eu decorei a tabuada em 3 dias. Isso foi na terceira série. Na quarta série eu já tive um professor, que foi o professor Arnoldo, que, cara, ele foi um pai pra mim. Então, glória a Deus que eu fui sarada daquele trauma já pelo próximo professor da próxima série. Entendeu? Deus compensou. Porque aquilo ali ia ser um estrago. Aquela menina, coitada, ela nem respirava, ela não chorava, ela não falava nada, ela só ficava assim. E nós assim. Pensa, que idade que a gente tinha? Terceira série? Primeiro, segundo, terceiro. 5, 6, 7, 8. Eu tinha 8 anos. Apavorada, meu primeiro dia de aula. Já é o terror de qualquer criança. Chegar numa escola diferente da que você estava. Não é no começo do ano, é no meio. E daí o primeiro dia de aula é terrorismo. Não foi nesse dia que eu tive uma crise de asma. Foi na outra escola. Porque eu mudei muito de bairro, de cidade na época lá. De cidade não, mas de bairros. E mudava muito de escola. Então era um terror pra mim. Mas esse dia foi particularmente aterrorizante. Ver a menina apanhar daquele jeito da professora. Então, a gente vê que as autoridades, pessoas que marcam as nossas vidas, elas fazem o nosso caráter. A psicologia, a sociedade, os psicólogos, eles defendem que o caráter de uma criança, ele é formado a partir dos olha, desde que nasce, mas ele termina de ser formado por volta dos 5 anos. Alguns falam 5, outros falam 7, né? São as cadeias ali. Mas enfim, entre 5 e 7 anos acaba a formação de caráter. Então, até essa idade, os acontecimentos vão moldar o caráter dessa criança. Então, nós fomos moldados, em Cristo ou fora de Cristo, de alguma maneira nós fomos moldados. O quê? Eu falo. Ah, tu quer falar? Só vou terminar então, peraí. Beleza. Então, o nosso caráter, o quê? Ele foi moldado, ele foi transformado. Então, o que Deus vai ter que fazer com a gente? Deus vai ter que quebrar todas as barreiras, todas as estruturas que foram criadas até aquilo para reconstruir de novo. Ok? Eu até vi uma vez uma reportagem, falava também que era de 3 a 8 anos. Aí, às vezes, a criança sofreu um problema na família, de 3 a 8. Sim. Aí, o psicólogo falava que precisava ser curado de alguma forma, na psicologia, coisa assim. Aí, eu até vi também, um tempo atrás, outro assunto também, que se a criança precisava de nascer de novo ou não, ela já nasceu no lar evangélico e ficava evangélico. E é interessante que, se ela passou algum problema da idade desde criança até a formação, então, claro, ela precisa, quase que dizer, todas precisam ser nascidas de novo. Sim. Da água e da palavra. Porque a salvação ela é algo individual também.
Então, mesmo que as minhas meninas nasceram no Evangelho, no momento que a Hannah teve entendimento do que era isso, ela aceitou Jesus, ela quis batizar. Há uma escolha, né? Então, filho de crente, crentinho é? Não. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Tem que também tomar posse, caminhar, ter as suas experiências, né? Então, bem lembrado isso. Vamos ver então aqui. Quantos líderes? Não adianta, Lucas. O pastor tem que achar onde está isso aqui. Depois do ponto. Ok. Não adianta muito. Vamos lá. Muitos líderes são realmente tentados por algum nível de sucesso já alcançado a se sentirem preferidos. Seu ministério é onde está o mover de Deus mais forte, suas doutrinas são exatas, seus ensinamentos os mais profundos, suas estratégias as melhores. Este sentimento de superioridade produz soberba e desprezo, colocando na perigosa posição de juiz do corpo de Cristo. Isto destrói o espírito de interdependência e unidade. Lembra que a gente falou da interdependência? Que não é o que eu sou independente, eu tomo decisões, mas eu passo a tomar decisões em prol do todo, não só do meu interesse pessoal. Isto destrói o espírito de interdependência e unidade, gerando na cadeia de comando uma ligação entre almas baseada na soberba. É quando o líder está dando um destaque para o seu ministério que Deus não está dando, e simultaneamente deixando de reconhecer o que Deus está fazendo em outros ministérios. Peca-se frontalmente contra a multiforme sabedoria de Deus que se baseia na diversidade. Este perfil de liderança baseado na crítica leva o líder à perigosa posição de combater contra Deus. Abram as Bíblias em Atos 5, 39. Essa Bíblia tem que falar assim. Quem achar pode ler pra gente? Pode ler, Michele? Mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo, para que não aconteça se eles também achados combatendo contra Deus. Então, se é de Deus, vai prevalecer, vai permanecer. Olha aqui. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Jesus, falaram o que dele? Que ele curava por Beelzebu. Erro fatal, né? De julgamento. Então, assim, nós devemos ter muito cuidado com essas questões. Aquilo que a gente sabe, de saber mesmo, que já não é engano, que já está na cara, é uma coisa. Agora, de repente você fala o que você acha. Eu ouvi falar. Não, vai atrás, investiga, que daí Deus vai se esclarecer. Daí você vai poder, de repente, falar alguma coisa a respeito para livrar a alma do teu irmão, né? De pecar ou de estar recebendo algo que não vem do Senhor. Mas fora isso, cuidado. Tá. Isto predispõe uma pessoa ou ministério ao exclusivismo, o qual é uma insurreição contra a verdadeira sabedoria. Este tipo de isolamento pelo orgulho e superioridade produz inevitavelmente reveses e quedas. O espírito que está por trás dessa atitude é de ciúmes e competição. O líder não apenas descredibiliza, como também não tolera que seus discípulos visitem outros ministérios. Ele ameaça dizendo que isto pode ser muito perigoso e prejudicial, mas no fundo a motivação básica é medo de perder os seus adeptos. Este exclusivismo invariavelmente está ligado a um perfil de rigidez doutrinária que, na verdade, é a base para muitas heresias e distorções. Na verdade, o exclusivismo é o efeito colateral do crasso erro de idolatrar uma doutrina, um mover, uma estratégia ou uma visão. Yeshua sai de cena, a visão do corpo é esmagada e o espírito de divisão reina. Obviamente que se o discípulo está negligenciando seu compromisso local e ministerial e se envolvendo, indo para outros lugares, gente, é uma outra história. Você está num lugar e daí você deixa de cumprir com aquilo que você tem compromisso para ir. Daí não, daí você vai ter realmente ser chamado a atenção. Mas se não, se é um lugar abençoado, se Deus está movendo, está falando, por que não?
né? Você tem que saber aonde você está comendo, ou o que você está comendo. Um exemplo clássico de exclusivismo são líderes que não sabem ceder pessoas para outros ministérios. Não aprenderam a oferecer o sacrifício de Abel, dando a melhor ovelha para Deus. O espírito de divisão é tão forte atualmente que um dos mais poderosos atos de batalha espiritual é quando, de bom coração, segundo a vontade de Deus, um líder cede seu melhor obreiro para uma outra denominação. Raras vezes, vemos um líder seguindo o exemplo de João o Batista, que encaminhou os seus discípulos para servir a Yeshua num outro ministério. Porém o quê? No mesmo reino, ok. João 1:35-37. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos e, olhando para Yeshua, que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então, gente, a gente tem que saber ceder, saber direcionar, né? A gente, uma época, tinha algumas pessoas que estavam conosco, mas estavam servindo no outro ministério. Sem problema nenhum. Nós, antes de virmos para Goiânia, já estivemos no ministério, mas nós servimos em outro ministério por 1 ano. Não eram denominações ligadas. Mas a gente teve a bênção pastoral e a gente serviu como vice-pastores auxiliares do pastor presidente em um outro ministério, lá em Balneário Camboriú. O que acontece? Esse é o ministério apostólico. Isso é o que o Senhor nos mandou fazer. Não defender placas, dogmas, doutrinas, mas defender o reino do Senhor Jesus. Muitas vezes é necessário perder para ganhar. Não é? É o que nós mais ouvimos. Então, assim, gente, levem essa palavra, né, como assim, conhecimento, para vocês reconhecerem falhas de caráter, não como acusação, mas como transformação, para que vocês alcancem aquilo que o Senhor tem para cada um. Amém? Por hoje a gente para por aqui. Semana que vem a gente vai entrar na área do paternalismo. O que será que é paternalismo, né? Então a gente vai deixar isso para semana que vem, em nome de Jesus. Gente, graça e paz. Até mais.